Essa é a parte 4 dessa obra. Se você ainda não assistiu às outras partes, acesse a playlist no card acima ou na descrição do vídeo. Você é novo no canal? Se inscreva no canal e deixe o seu like para mais vídeos. Bora para o recap. O guia informa que o teleporte mágico em uso destina o Dandy na planície Ifen. Encarando o portal, Eric se pergunta se os monstros que escaparam daquele portal são responsáveis pela debandada dos monstros nativos. Nos pensamentos ele diz que nunca ouviu falar de algo assim aparecendo nas dungeons. Ele encara o monstro e pergunta quem criou o portal. O monstro responde não saber, que eles magia não sabem usar. Ele pergunta se realmente não sabem, deixando o monstro em pânico. Ele diz que ia deixar ele ir se tivesse contado tudo, mas que só restava o destruir. O monstro em pânico diz que não pode destruir ninguém entrar à ordem dele. Entrando no portal, Eric pensa que não sabe quem é ele, mas Eric concorda que ele deve fingir que não viu nada, que ele deve ter certeza de não deixar nada entrar. Animado, ele reflete que dessa forma ele não será pego explorando o dungeon. Ele diz que dessa forma ele não vai descobrir. O monstro concorda. Achar que sim. Ele esconde o portal dizendo não saber de nada. Um cara quase é ceifado, mas ele se defende e diz para sua companheira aguentar, chamando ela de Alicia. Ele dá um chute no monstro e recua. E reflete que nenhum dos ataques dele funcionou, que o machado dele é completamente inútil contra eles. Ele diz que magia é realmente a única forma, mas não para um certo alguém. Um monstro fere Alicia. Desesperada, ela usa a magia de luz, Flash, vendo tudo borrado. O cara diz que o Flash também o atingiu, mas que pelo menos consegue ver com um dos olhos. Nos pensamentos diz que não vai conseguir. Ele diz que precisa de cura. Chamando o Sr. Runal, ele grita pelo Sr. Runal. Ele desvia o olhar em busca de ajuda e percebe o Sr. Runal sendo devorado. Ele exclama por ajuda. Alguém, por favor. Qualquer um. Por favor. O monstro ataca ele, mas o monstro é decapitado. O rapaz fica surpreso ao notar que a pessoa executou um tiro com um único ataque, mas logo percebe que não foi apenas um ataque comum. Ele explica que os tatiros costumam proteger suas cabeças com os braços de lâminas, tornando o espaço para perfurar o pescoço extremamente pequeno. No entanto, essa pessoa conseguiu fazer o tatiro abaixar seus braços e assim, cortou sua cabeça. O miserável é um gênio! Ele admira essa habilidade e pensa que só um mago espadachim de 2 espadas pode realizar esse ataque. Loud pergunta se eles são da guilda dos caçadores. Eles revelam que conhecem ele e o Loud se surpreende. Pergunta se o conhecia. O rapaz confirma e diz que eles ouviram falar que ele veio caçar dentro da dungeon alguns meses atrás. Afirma que ele realmente é incrível. Sem jeito. Ele diz que não era para tanto. É revelado que Loud vem tentando sobreviver na dungeon por 70 dias. Loud lembra de ter ficado bêbado depois daquele acontecimento. Acabou pra mim. Onde diabos eu vim parar? Mas quando ele acordou, já estava dentro da dungeon. Não lembrava de ter entrado na dungeon e não pode sair porque não viu uma única pessoa até agora. O que veio fazer aqui sozinho? Quem sabe? Acho que pode-se dizer que acabei aqui contra minha vontade. Chorando de alegria, ele reflete que agora ele pode ir para casa. A maga diz que ouviu dizer que ele estava à procura de artefato de cura. Loud por dentro se perguntava o que é isso. Ele pergunta se ela estava machucada. Ela diz que parou o sangramento, então não tem problema. O Loud usa porção nela. E o rapaz revela que também tem porções, que a porção que ele estava usando é avançada e extremamente raras. A garota diz que espera que ele não esteja dando em cima dela por ser garota. Loud diz que não é isso. E ela pergunta por que ele está usando um item tão valioso. Loud diz que para ele não seria de utilidade alguma para o ferimento dele. Por dentro o cara diz que será difícil ela sair daqui se estiver ferida. Loud diz que usar quando necessário é a melhor coisa a ser feita. Não importava os custos. Alice diz que pagará o favor assim que saírem da dungeon. Loud concorda e diz que prosseguir com ferimentos desses seria tolice. Vamos voltar. Incrédula, ela pergunta se vão voltar por sua causa. Ela diz que também é uma caçadora que não deve subestimar ela. Loud diz que não é nada demais. Ele diz que apenas pense como dar um fora da dungeon, enquanto reclama do seu estômago. É explicado que o Loud sofre da síndrome do intestino irritável. Ele diz que não consegue segurar por muito tempo, incapaz de acreditar a bondade do cara. Rapaz reflete que ele usou a sua porção avançada em uma completa estranha. Mesmo possuindo uma enfermidade que não pode ser curada por ela, o que está acontecendo? Pergunta o rapaz. Pergunta se foi um terremoto. Alice diz que não. As dungeons fazem parte de uma dimensão, então não ocorre terremoto. O cara pergunta se foram os monstros. Loud age rapidamente dizendo que deve usar o caminho lateral. Nos pensamentos diz que nunca mostrará fraqueza na frente de uma mulher, mesmo que tenha que morrer. Desesperada, Alice pergunta como ele pretende lutar contra tantos. Loud grita para ir depressa. Sentindo os barulhos mais próximo, ele pensa que eles já vêm. O rapaz carrega a sua companheira e foge.
Alice pergunta o que ele está fazendo, emocionado pela nobre coragem do Loud. Ele diz que serão um fardo para ele, que ele não pode permitir que a valentia dele seja em vão. Loud, em pânico, se pergunta por que o rapaz também foi embora. Espera um momento. Loud grita para ir depressa. Estava referindo a garota. Agora faz sentido. Ele xinga e diz que é provável que ele tenha subido de nível já que estava caçando na dungeon e diz que ele pode lidar com alguns deles. No túnel aparece um enxame de monstro e Loud nem pensa duas vezes e vaza. Mas os monstros passam por ele gritando perigo. Correr, perigo. Loud fica sem reação e se pergunta o que está acontecendo. No lado oposto da dungeon mostra vários monstros executados e Eric massacrando geral. Desanimado, ele diz que estava com expectativa já que é uma dungeon, mas experiência que é bom. Nada, ele diz que não consegue balançar a espada direito por medo de fazer uma caverna ruir. Que ajustar força dele quando estava com o grupo do Burkema era meio cansativo. Espada feita magia. Vindo. Idiotas eu falar fugir. Nos idiota mais valentes. Sim, nós valentes. Esse monstro parar aqui. Neste lugar nós ficar de experiência. O Eric diz que não está vendo mais Tatiros. Ele nota algo. Ele se pergunta o que será. Que era um artefato. Bracelete da bola de fogo. Fonte mágica. Maneiro. Peraí, não deveria haver um monstro chefão protegendo um item incrível deste? Se pergunta o Eric. Rei Tatiro. Nível 40. Eric diz se lembra bem. Se tirar o artefato, todos os monstros próximos irão sumir, e eles não apareceram e não vai ser capaz de subir de nível. Os monstros que apareceram foi Tatiros e ainda não encontrou com o chefe da dungeon, que o artefato não parece ser a fonte do poder principal, que ainda se sente desconfortável em levá-lo. O usuário pode lançar bola de fogo ao gritar bola de fogo, número de uso, 30. Informa o guia. Eric diz que uma bola de fogo lançada das mãos, maneiro. Sonho de todo homem, não há ninguém por perto. Se pergunta o Eric. Ele prepara-se para lançar o seu ataque. Bola de fogo, bola de fogo. A explicação de como os monstros surgem nas dungeons é fornecida, revelando que eles não são produzidos, mas criados em uma sala especial com um núcleo no centro. Quando o núcleo é destruído, ele se transforma em um item. Esse processo ainda não tem explicação. Bola de fogo. Ah, está com defeito? O que essa coisa tem? Requer nível 31. Diz o guia. É explicado que eles requerem um nível diferente de outros equipamentos comuns, mas se alguém conseguiu chegar até esse ponto não terá problema com o nível requerido. Eric diz que então é lixo. É explicado que artefatos achados nas dungeons são símbolos de honra para os caçadores e são comercializados com preços altos. Me dê experiência ao invés de lixo que não posso usar. Ele se pergunta se deve vender, mas seria estranho um nível 5 vender aquele artefato. Ele diz independente do que faça, o nível dele acaba sendo um problema. É explicado que é raro caçadores voltarem vivos com posse de um artefatos. Essa sala está se mexendo? Se pergunta Eric. É por isso que o maior arrependimento nos anos de dificuldades e arrogância desenvolvida depois de descobrir um artefato fazem com que esses caçadores acreditem que o inferno na frente dos seus olhos é outra oportunidade. Abrindo uma entrada, Eric diz que provavelmente essa deve ser a sala do boss. Ele diz que finalmente saiu, já que precisa voltar antes que o Burkema acorde, e diz que seria ótimo se o boss aparecesse rápido, que não havia muita coisa lá. Eric tenta chamar atenção para o boss aparecer e grita que vai pegar o núcleo, que quando pegar o núcleo a dungeon inteira ia desaparecer. Vocês vão perder a casa, tem um ladrão aqui. O monstro se revela segurando o Eric. Ele encara o monstro e diz que finalmente ele apareceu. Boss da dungeon. Tentáculo observador nível 45. Eric reflete que com a experiência dessa coisa não poderia brincar, que os braços e pernas estão presos. Se cometer um erro de ser atacado. Loud entra na sala. Haha! Ferrou. Nível 5. Eric fica sem reação e se pergunta se foi descoberto, e que precisa de uma desculpa rápida, tentando se justificar. Loud coringa e diz que é hilário. Eric só se perguntava o que ele tem, que estava o assustando. Ele diz que sabia muito bem que é uma habilidade de transformação no trauma do inimigo, que é uma forma desprezível, mas não ia funcionar com ele, que não havia como um nível 5 estar na dungeon. Eric entra no personagem e diz que ele percebeu o disfarce. Por dentro ele fica aliviado. Loud ataca, mas o monstro tenta contra-atacar com um de seus tentáculos em uma fração de segundo, em 0.125 segundos. É explicado que o monstro flutuante, sem pontos cego, pode atacar e defender todo o seu território, combinando os seus tentáculos que são muito rápido e possuem uma força excessiva, que mirava nos pontos cego do caçador, percebe. Eric segura o tentáculo a tempo,
em 0.375 segundos. Enquanto isso, Loud já estava executando a sua técnica. 0.376 segundos e Eric percebe em 0.378 segundos e pula. Golpe impenetrável. O monstro só reclama de dor. Eric aterrando diz que foi por pouco se não tivesse desviado. Voltaria sem calças. Ele diz que o monstro é muito fraco. Enquanto Loud ataca, Eric desvia. Loud ataca sem parar e diz por causa dele ele perdeu tudo. Defendendo-se dos ataques, ele reflete que o Loud está pensando que ele é falso e que perdeu o senso comum. Larga, é só largar. O Loud diz que perdeu a sua honra com a guilda, o grupo, até o ovo ele destruiu. O ovo. Loud diz que ele é um demônio, que ele o deixou assim, e pensar que tinha aquela relação com a Tice. Eric nega as acusações, mas Loud está furioso. A luta prossegue com Loud repetindo morra. Morra, humano, diz o monstro controlando o corpo de Loud. Eric pergunta o que quer que faça se ele for controlado pelo inimigo. O monstro puto pergunta como ele ousa brincar com ele como uma bola. O monstro diz que ele percebeu que precisa atacar o Loud. Pergunta a um companheiro ou membro do grupo, que tem certeza que é um deles. O monstro diz para ele que valoriza a vida do seu companheiro, deve ser horrível perder a vida nas mãos dele. Eric chama sua atenção preparando seu ataque e diz que vai dar o Loud para ele. Me dê XP. O monstro diz que mudou de ideia. Queria deixar o Loud virar esterco para a dungeon, mas agora vai transformá-lo num sub-boss da dungeon e que vai massacrar todos os humanos que chegam-se lá. Diz que vai fazer o Loud comê-los vivos, que ele seria o primeiro. Iniciam uma batalha. Tentáculos do Observador são conhecidos por serem difíceis de lidar, mesmo entre os chefes das dungeons. Eles não possuem ataques destrutivos, mas sua inteligência permite que eles enganem os humanos. Membros de grupos frequentemente são capturados e usados como reféns, sendo infectados com parasitas e transformados em monstros poderosos. O monstro reflete que não importa quão forte seja, ainda é humano mesmo se for durão. Não tem chance de ele cortar o seu companheiro. O monstro lança o ataque e se pergunta como errou, e quando ele balançou a espada, minha visão se dividiu, se pergunta o monstro. Eric, por outro lado, está desapontado com a fraqueza do chefe e reflete sobre como o observador é fraco. O monstro incrédulo pensa que é impossível, se pergunta como que a pressão do vento da balangada deles são tão forte assim. Eric reflete que nem o guia apareceu, que o boss da dungeon era muito fraco. Ele não é humano. Pensa o monstro. Se um monstro assim existem, não precisava abrir portal. Nos pensamentos, Eric diz que a esperança deles são os monstros na floresta de Sati. O monstro reflete que precisava avisar alguém e o prota dá seu famoso disparo e esmaga e se pergunta se era um inseto. Ele diz que precisa voltar. De repente ele grita para esperar e pergunta 54 bilhões. Muda a cena para o acampamento do grupo de Burkeman. Burkeman exercitando. Diz que amanhã está maravilhosa. A irmã pergunta se ele viu o Eric. Burkeman diz que não o viu. Se alongando, Ember diz que talvez tenha ido caçar. Erwin diz que até poderia ser, mas ele levou os equipamentos. Dramatizando, ela diz que talvez ele foi à floresta e foi. Eric aparece por trás, assustando a garota, e ele se desculpa. Ela diz que a deixou preocupada, sumindo sem falar nada. Ele se desculpa mais uma vez. Erwin pergunta se aconteceu algo. Eric responde que não, imaginando o que aconteceu há 15 minutos atrás. Aparece o guia. Ele fica surpreso por ter 100 mil. Tentáculo Observador, nível 45. Status exterminado. XP recebido, 113.340. Ainda em choque, Eric diz que um cachorro gigante apenas o dava 258 XP e precisa de 1.100 XP para chegar no nível 4 para o 5. Animado, ele diz que só precisa de 2.200 XP para passar para o nível 6. Se conseguiu centenas de milhares de XP, quantos níveis passou agora? Se pergunta o Eric. Tirando sua empolgação, o sistema avisa que XP necessária para o próximo nível e de menos 54.581.862.560. Se pergunta se é realmente 54 bilhões. Chocado, ele faz alguns cálculos e não encontra a resposta. Como subir de nível? Ele volta. Sem esperança. Alguma coisa aconteceu com o Eric? Eu não sei. Ele disse que não aconteceu nada. Eric se sente perdido e preocupado com a situação. Uma semana se passa e o grupo de Burkeman não conseguiu encontrar monstro fora da floresta, e então voltaram para um Prous antes do esperado. O guarda para eles. O carroceiro diz que essa carroça é da guilda dos caçadores de Prous. O guarda pede para mostrar a permissão. O velho pergunta que permissão. O guarda diz: se não tiverem uma permissão não podem entrar. O velho fica pistola e diz que já estava trabalhando duro antes do pai ter a chance de ver a luz. O guarda se desculpa e diz que é a lei.
Burkeman fica surpreso, e o Eric pergunta se eles não podiam entrar depois de mostrar o emblema da guilda. Amber confirma e o Burkeman pergunta se aconteceu algo, que eles estavam em missão há 3 meses. O guarda o reconhece e diz que ele é Gorima. Burkeman diz que já não se vêem há bom tempo e pergunta o que está acontecendo. O guarda explica que a guilda dos aventureiros chamou todos os aventureiros de fora da cidade há 5 dias atrás, que a dungeon da planície Ifin foi fechada, após passarem. Eric nos pensamentos diz que a atmosfera não parece boa. Não deveriam celebrar o fechamento da Dungeons? Se pergunta. Naturalmente foi capaz de usar o portal porque não peguei o núcleo da dungeon. Ele diz que não tem ninguém e reflete que alguém deve ter fechado a dungeon. Eric pergunta a Umber quem acha que fechou a dungeon. Ele responde que não sabia, por isso que as ruas estão vazias. Eric fica confuso e Humbert explica que para um caçador, fechar uma dungeon é uma conquista incrível, que apenas os terráqueos escondem esse fato. Eric fica nervoso. Amber diz que esse não é o único problema. O problema é o Inquisitor enviado pela igreja para encontrar e executar terráqueos, que eles até pegam pessoas para torturar até confessar. Isso porque eles não sabem diferenciar os terráqueos. Então eles vão atrás de alguém suspeito com um nível acima de 20. Preocupado, Eric diz que a Burkeman e Amber estão acima de 20. Humbert diz que é por isso que os caçadores abandonam a vila. Eric desanimado pensa, terráqueo nunca serão bem-vindos. Burkeman chama a atenção deles e diz que nada ainda está certo. Por enquanto eles devem finalizar o que têm a fazer, que eles ficaram fora por semanas. Devem pegar a recompensa, que devem ir para a guilda e trocar as pedras e vender os materiais de monstro que Eric carrega. Com isso vão celebrar a primeira missão concluída do Eric. Burkeman pede para Amber acompanhar Eric até a loja do Baltan enquanto ele vai trocar as pedras na guilda. Eric diz que não precisa, que ele pode ir sozinho, e sai correndo dizendo para eles irem para a guilda. Amber diz que ele nem sabe o preço do mercado. Burkeman diz que ele vai descobrir que nem precisava contar para ele. O que carrega é bem valioso. Na loja, Eric implorava para Baltan comprar. Baltan diz que não vai comprar nada na situação atual, mesmo se Burkeman sendo um cliente fiel. Se ele comprar ou vender algo, significa que estão envolvidos, que o vilarejo só prosperava graças a dungeon, que sem dungeon ninguém pensaria em ficar com um terráqueo e inquisidor à solta. Sendo assim, para quem eu venderia isso tudo? Pergunta o velho. Eric pede para abrir uma exceção, só dessa vez. Pede para comprar pelo menos a metade. O velho fica irritado e pergunta se ele é surdo, tentando explicar a situação. Alguém aparece e diz para continuarem, que ele vai esperar na fila. O velho fica apavorado e grita Igreja das Trevas. O Inquisitor. Ele agradece pela apresentação. Eric se pergunta se é realmente ele. Ele tenta ver o nível, mas não consegue. O Inquisitor diz que o velho tem produtos de qualidade e ele agradece. Ele se aproxima rapidamente do Eric e pergunta se tem algo de errado. Pergunta se não consegue ver o nível dele.